de volta aqui no estúdio do Radar Master. E na segunda-feira dessa semana, você deve estar lembrado que você é um telespectador assíduo. A gente entrevistou a doutora Kessia Liliana, que é advogada e atual superintendente do PROCON estadual. Então, na nossa conversa, a doutora Kessia explicou a operação Chama no Direct, que é uma operação que o PROCON está fazendo, inclusive pelas próprias redes sociais ela está notificando, por causa da ausência de preço em produtos ou serviços que estejam ali sendo expostos, exibidos ou divulgados nas redes sociais. Na visão do PROCON, essas imagens precisam de uma adequação e por isso eles estão notificando. Então, a doutora Kessia explicou bastante aqui e eu entendi, fiz perguntas para ela mostrou qual que era a lei e tal, mas não me conformei. Então, fui pesquisar mais a fundo sobre essa operação e trouxe aqui um advogado especialista que estudou bastante sobre isso. Ele tem mestrado em Direito Econômico, atuante de manhã, de tarde e de noite nessas questões do consumidor também. Tem um olhar diferente sobre a interpretação do dispositivo que está sendo usado pelo PROCON. O advogado já está aqui no estúdio comigo, é o meu amigo que eu tenho grande admiração, Daniel Azevedo. Daniel, boa tarde. Obrigada. Boa tarde, Tatiana. Obrigado mais uma vez por estar aqui no seu programa. É sempre muito importante dialogar com você e poder, obviamente, conversar sobre assuntos de interesse do empresariado, do interesse do consumidor, em relação a temas do direito. Muito bem, Daniel. Tem como você já fazer para a gente um resumo de como é que está sendo feita essa operação? Para quem não assistiu na segunda-feira já entender o que é a operação do PROCON? Tatiana, o PROCON está tomando a iniciativa de fazer o chamamento, eu vou dizer assim, de empresas que fazem divulgação em redes sociais. E chamando essas empresas no direct para avisá-las de que precisam estar em conformidade com algumas diretrizes, especificamente aquelas que dizem respeito à precificação dos produtos que são divulgados nessas redes. E a motivação que a Kessia explicou para esse procedimento, Daniel, foi que muitas vezes se colocava o produto e como não tinha o preço ou na imagem ou no texto, né, no que a gente chama de legenda, a pessoa perguntava lá, mandava uma mensagenzinha ou colocava um comentário. Qual o preço? E a resposta que tinha de quem estava ali divulgando aquela imagem era chama no direct, ou então preço chama no direct. Por isso que o nome da operação é chama no direct. E isso permitia que fossem passados valores diferentes, né? E que seria considerado uma prática injusta, abusiva, você, dependendo da conversa com o consumidor, passar um valor diferente. E a fundamentação do PROCON para isso, eu queria que você explicasse um pouquinho mais agora para que a fundamentação legal para fazer essa notificação, para dizer que tinha que ter o valor lá e como é que tinha que ser. Eu queria que você explicasse para a gente em que o PROCON está se fundamentando. Primeiramente, é preciso destacar que a atuação do PROCON é sempre bem-vinda. A iniciativa de doutora Kessia, que está à frente do PROCON, é louvável, até porque ela está preocupada, sim, com os interesses do consumidor. Agora, é preciso ter uma certa cautela em relação a isso. Por quê? Porque quando se trata de precificação, é necessário que se entenda quando se deve precificar. Então, a fundamentação do PROCON, que está sendo utilizada, parte primeiro do direito do consumidor de ter o preço à vista. E segundo, de uma norma legal, da 10.962, que recentemente foi alterada para especificamente em comércio eletrônico haver a exposição do preço dos produtos que estão ofertados. Pronto. E nessa lei, nessa fundamentação, existem duas palavras muito importantes, né? Aliás, vai dar 3 palavras, porque comércio eletrônico são 2, e aí eu quero que você explique para a gente o que é o comércio eletrônico, e a segunda palavra que está no artigo é a palavra varejo, que é o comércio eletrônico de varejo. E isso tem uma diferença fundamental para
essa interpretação, né? Que eu perguntei um monte de coisa para a Kessia, mas eu confesso que eu saí ainda com dúvidas e depois fui refletir mais e aí a gente fez essa reflexão em conjunto. Pronto. A questão que a lei especificamente vai trazer é que, de fato, inicia-se por varejo. Aí você tem varejos de N espécies. Né? Varejo de roupas e o varejo de alimentos. Uhum. Então, bares e restaurantes são considerados como varejo. Mas a questão, além disso, vai também atingir o que é comércio eletrônico. Isso. Então, comércio eletrônico, pela lei, vai dar a entender marketplace. Ou seja, se nós temos, por exemplo, o iFood ou o Uber Eats, essas plataformas digitais que propiciam a venda de alimentos no varejo de alimentos, é preciso sim aí ter a exposição do preço. Então, porque é naquele momento, são nessas plataformas que o consumidor decidirá se consumirá ou não. E ele tem ali, naquele mesmo canal, a oportunidade de fazer a solicitação e o pagamento. Isso, exato. E aí efetua ali o comércio. Exato. Por aquele meio eletrônico. Porque o pagamento, ele é por via eletrônica, não é isso? E a solicitação, a encomenda, o fornecimento dos dados também é tudo por via eletrônica naquele canal. Então, sim, isso é o comércio eletrônico. Perfeito, perfeito. E aí tem que se considerar, por exemplo, se uma loja, um fornecedor, digamos assim, ou prestador de serviço, ele utiliza a rede social como o Instagram e o Facebook apenas e tão somente para divulgação dos seus produtos e serviços, sem necessariamente realizar ali um negócio jurídico, então entendo, e a lei assim deixa muito claro, que não há necessidade de precificar. Agora, se esse fornecedor e esse prestador utiliza dessa plataforma para fins de realização de negócio, e quando eu digo realização de negócio, é o quê? É esse contato direto com o consumidor para dizer, olha, você pode comprar por aqui o produto que eu estou ofertando. Se isso acontece, ele terá que precificar. Mas se ele utiliza essas redes apenas para divulgação, para propaganda, não há necessidade alguma, porque ele não está necessariamente ali realizando um comércio eletrônico. E a questão agora do varejo. Onde é que a gente pode encontrar a classificação do que é varejo para fins da lei? Eu sei que você fez a pesquisa lá, a gente viu a tabela, viu que construção civil não estava nessa tabela de varejo, né? Outras atividades também não estavam nessa tabela de varejo. É importante sempre ir em busca do CNAE. Então, lá você vai ter a diretriz do que vai se tratar de varejo. Você vai ter o varejo de alimentos. O varejo relacionado à construção civil é de material de construção civil. Entendi. Então, por exemplo, as construtoras, elas não precisam, na divulgação de seus produtos, fazer a precificação. Se ela, no entanto, realizar negócios na rede social, independentemente de ser varejo ou não, você vai para uma outra fundamentação que não é necessariamente o comércio eletrônico. Porque, como eu disse, o consumidor precisa ter a informação do preço. E o construtor que fizer a divulgação, mas não fizer negócio na plataforma digital, ele não vai precisar precificar. Mas no momento em que ele for instado na plataforma digital a dizer qual é o preço, ele obviamente vai ter que dizer. Mas ele não precisa divulgar isso em seu perfil. Até porque quando a legislação que não falou de comércio eletrônico ainda, né, porque essa que foi atualizada, falou do preço à vista, que a gente vai falar isso daqui a pouco, não existiam as redes sociais ainda. Sim. E aí, esse conceito de à vista que é diferente. Estou frisando aqui algumas coisas, porque na entrevista que a gente fez na segunda-feira, eu perguntei sobre construção civil, porque é a interpretação que o PROCON está dando. Falou que precisava ter 1 metro quadrado. Não sei se vai chegar a notificar o que não está como varejo. Não estou dizendo o que, é que o PROCON vai fazer, nem o que, é que ele vai deixar de fazer. Estou me baseando na entrevista, que inclusive está no link do Facebook, que a Kessia Liliana é uma pessoa simpaticíssima, super acessível, atendeu o nosso pedido, veio aqui, trouxe a visão do PROCON, eu diria, com as melhores das intenções,
O que a gente está tratando aqui mesmo é um termo técnico do cabimento dessa interpretação com essa fundamentação jurídica, porque a administração pública está vinculada aos princípios da estrita legalidade, né, da transparência, da impessoalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade. Como as multas também são pesadas, como a própria Kessia explicou aqui, nenhuma delas é abaixo de R$10.000, né, e a ideia do PROCON é muito importante, Daniel, a gente frisar isso, porque a ideia do PROCON na gestão da Liliane está sendo essa primeira atuação de informar. Ela está mandando uma notificação pelo direct, mas também depois está chegando física, a mesma notificação. Foi até um compromisso que ela assumiu a um pedido nosso, quando nós tivemos uma reunião anteriormente com ela, e aí ela explicou que a notificação vinha pelo direct porque tem fundamentação legal para isso, já dentro da plataforma, mas que também estaria enviando, mas aí já é uma coisa sem uma obrigatoriedade, porque teria a fundamentação legal de mandar por meio eletrônico. O importante é essa atitude do PROCON é louvável, até porque toda administração pública ela deve sempre buscar, antes de tudo, advertir o fornecedor, o prestador de serviço, o particular em geral, né, das atitudes necessárias para estar em conformidade. Não adianta você abordar os particulares diretamente multando ou sancionando qualquer tipo de atitude. Então, essa aproximação que a responsável, que a doutora Kessia, que está à frente do PROCON, está fazendo, é muito importante, é salutar. Mas é importante também que se perceba os limites dessa atuação. Porque se você vai empreender um comércio eletrônico, isto quer dizer que aquela plataforma utilizada ela vai servir para a realização de negócios. E a propaganda que é fornecida, que é divulgada em plataformas digitais, ela nem sempre vai servir para realizar um negócio ali. Muitas vezes, o fornecedor e o prestador de serviço utiliza-se da plataforma digital apenas para propagar o seu nome, propagar o seu serviço, propagar os seus produtos. Servindo, portanto, para atrair o consumidor até a sua base física e lá realizar esses negócios. Então, quando você tem um empresário que ele quer utilizar desses meios digitais para divulgar seus produtos e serviços, isso não quer dizer que ele vai realizar um negócio ali. E, consequentemente, o preço é despiciente apresentar-se naquele momento. Agora, se ele se utilizar dessa plataforma, ele vai ter que precificar, porque exige o Código de Defesa do Consumidor a apresentação do preço, como da quantidade, da natureza e outras coisas mais que possam distinguir o produto que está sendo adquirido. Mas, volto a dizer, é necessário que isso seja respeitado quando o fornecedor e o prestador de serviço se utilizar da base digital para realizar negócios. Se for por mera divulgação, a única coisa que ele tem que se preocupar é com a propaganda, se ela é abusiva ou não. Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre o cabimento do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor nessas situações. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e volta já já. É importante você entender essa diferenciação do que é o preço à vista e as exigências do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor já já, depois do intervalo comercial. De volta aqui no estúdio do Radar Master, e a gente está debatendo aqui um tema que a cidade foi pega assim, de surpresa no final do ano, com algumas notificações pelo Instagram, vindo do Instagram do PROCON estadual, numa operação que o PROCON estadual chama de Chame no Direct. E é um cuidado que o PROCON está tendo em preservar as vendas e os comércios para que não tenham preços diferenciados para os consumidores, já que o preço ele não está sendo ali ostensivo, ele não está exposto junto com a imagem, nem está ali na legenda. O que a gente está questionando aqui, que a gente está discutindo,
é a interpretação que está sendo dada nessa lei para empresas que não estariam no Instagram realizando o comércio eletrônico ou que não são empresas de varejo, porque são os dois requisitos da fundamentação legal da própria notificação do PROCON, que seja comércio eletrônico de varejo. E aí a gente fez o intervalo e na volta prometeu a você que ia conversar sobre o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que traz as obrigações, aliás, os direitos à informação que o consumidor tem no momento em que ele está decidindo uma compra. Doutor Daniel, como é que funciona esse artigo 6º na normalidade? Em que época ele foi escrito? O que ele visa proteger? Tatiana, o artigo 6º ele traz uma série de direitos básicos do consumidor. E, obviamente, como o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma lei que, inclusive, esse ano fará 30 anos, né, que é de 1991. Então, a lei, especificamente, no dispositivo que trata da informação, especificamente de preço, é o inciso 3º do artigo 6º. Ou seja, é um direito básico do consumidor ser informado do preço do produto, da quantidade de produtos que vão ser vendidos, da qualidade, ou seja, uma série de informações que o consumidor precisa ter para decidir se vai comprar, se vai adquirir ou não aquele serviço ou produto. Então, isso é um direito de informação. Como, em geral, nós temos um direito de informação do cidadão, o direito de informação do consumidor, o direito de informação do empregado, o direito de informação dos contratantes e contratados. Todos aqueles, do cidadão em geral, ele precisa ser informado. Públicos. Inclusive, existe até o mandado de injunção, isso, que é uma ferramenta específica constitucional para... no caso é o habeas data, que ele é, também. Um remédio constitucional que visa prestar o cidadão de informações que a ele sejam pertencentes. Isso, que a ele sejam pertencentes. Que digam respeito a ele. Mas, nesse caso específico, qual é a finalidade disso? É que você precisa dar ao consumidor a ideia do que está sendo vendido, do preço que ele vai pagar por aquele produto ou por aquele serviço. Para que ele, no momento de realizar um negócio, ele possa decidir se vai comprar ali ou se vai comprar em outro lugar. Por exemplo, na necessidade de expor o cardápio na frente dos restaurantes, isso, que passou-se a ter, é uma exigência que tenta atender esse princípio, né, ou esse direito básico do consumidor de ser informado. Mas aí volto a dizer, se você utiliza a rede social tão somente para divulgação e que você não vai fazer ali qualquer negócio jurídico, ou seja, o consumidor não decidirá... Não é a comercialização. Porque o consumidor pode ver um perfil de um restaurante e dizer, opa, foto bonita, legal, vou lá visitar para saber se é bom assim. Uhum. Aí a pessoa chega lá no restaurante e ele vai ter, obviamente, a ideia qual é o preço daquele produto, do que aquele produto ele é composto. Se ele optar, por exemplo, por comprar por delivery, se o perfil do restaurante não fizer o delivery pelo Instagram, mas por outra plataforma de marketplace, como é o iFood, lá ele vai ter essa informação. Uhum. E alguns restaurantes têm até aplicativos próprios, né? Isso. Onde lá você encontra com facilidade o preço, descrição do produto, tudo como manda o figurino. E ainda tem que ter nessas informações aí, que a gente estava comentando, que você estava elencando, diferenciação se tem preço à vista, se tem preço a prazo, né? E ainda o PROCON está pedindo o link do PROCON e os telefones do PROCON para caber. O que a gente quer chamar a atenção aqui, eu estou querendo trazer essa reflexão aqui para os outros juristas que nos assistem, para os nossos consumidores, é que se essa exigência ela se aplicar à rede social, nessa circunstância que você está comentando, de se colocar a foto de comidas de um restaurante ou a foto de roupas de uma loja, por exemplo, mas ali não se está comercializando. E existe um entendimento de que aquilo dali teria que seguir aquelas regras do artigo 6º, que quando foi criado não existia nem rede social, nem comércio eletrônico, existia apenas um comércio físico,
né? Ali era aquela proteção física. O preço tem que estar à vista, porque ele teria que estar à vista numa vitrine, por exemplo. Isso já foi questão de várias fiscalizações, de você ter que precificar, se forem 2 peças, você tem que colocar o preço de cada peça. Se tiver um preço só, entende-se que é o preço de tudo aquilo que você vê. Se tem um preço só, são as 2 coisas por um preço só, por exemplo. Então, essa questão já foi bem amadurecida até pelo comércio. A questão toda por trás disso é a seguinte. O Código de Defesa do Consumidor, ele já traz em suas disposições aquilo que a doutrina costuma chamar de cláusulas gerais, ou de conceitos indeterminados. Isso significa o quê? A necessidade de a lei, para não ficar desatualizada, principalmente nos últimos 50 anos, que nós passamos de uma civilização cada vez mais digital, ou seja, a revolução industrial da sociedade de informação, o que a gente chama a Revolução Industrial 4.0, ou a 4ª Revolução Industrial, a lei ela sempre vai ficar atrás do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento técnico. Dos avanços da sociedade. Então, é necessário que a lei seja acomatada no sentido de não trazer essas dificuldades com conceitos estanques. Então, o Código de Defesa do Consumidor foi uma lei que já buscou trazer essa volubilidade, essa leveza, essa flexibilidade normativa. Mas aí entra uma outra questão. Quando nós falamos de flexibilidade normativa, não se deve pensar sempre em interpretar a lei para restringir cada vez mais. Mas, ao contrário, é interpretar a lei para que o comércio, para que a atividade econômica seja livre. E tenha regulação suficiente para garantir a segurança de quem consome. Então, no caso como esse, quando se fala de comércio eletrônico, a interpretação deve ser restrita. Ou seja, comércio eletrônico quando a plataforma digital é utilizada para a realização de negócios jurídicos. E de varejo. E não indiretamente, mas diretamente. Então, hoje em dia, você tem N plataformas digitais que a realização de negócios que fazem uso, por exemplo, a Magazine Luiza, a Amazon, elas têm a Pré-Shop, elas vão ter uma plataforma digital própria para a realização de negócios. Foram montadas para comércio, tanto que o nome é e-commerce. Isso. Quando nós temos, por exemplo, restaurantes, que muitas vezes o restaurante está com serviço de delivery, vai se utilizar ou de um aplicativo próprio, ou vai se utilizar de um aplicativo como o iFood ou o Uber Eats. Sim. Porque ali é um marketplace próprio para aquilo. Mas se utiliza de Facebook e de Instagram, mais especificamente do Instagram, para apresentar fotos, que às vezes você tem um restaurante, um café, um bar, que faz uso do Instagram apenas para divulgar a beleza do prato, Sim. a beleza do local. Isso atrai o consumidor. Um interesse, mas ela não tem como entregar aquele produto ali naquela hora, a pessoa pegar e adquirir ali. Então, uma atuação do PROCON deve antes peneirar para saber quais são os fornecedores, prestadores de serviços, que de fato utilizam aquela plataforma para a realização de negócios jurídicos. Ou seja, utiliza a plataforma para fins de comércio eletrônico. Então, as empresas que estão no comércio em varejo, né, de varejo, e fazendo naquele canal onde está sendo exibida a imagem do produto ou do serviço, onde está sendo feita uma divulgação, seja um canal onde se faz a comercialização, onde se efetua, se realiza a compra e venda ali. E, inclusive, a transação é eletrônica também. O comércio ele é eletrônico, a solicitação é eletrônica e o recebimento também é eletrônico. E eu fiquei pensando, Daniel, e a gente estava comentando aqui, que se essa interpretação do artigo 6º, ela couber em todas as situações onde houver exposição de um produto, a divulgação de um produto ou de um serviço na rede social, por que não na TV, por que não nos outdoors? Né? Todas as TVs e todas as publicidades de TV e todas as publicidades de outdoors tinham que cumprir exatamente todos esses requisitos. Ter o link do PROCON, o telefone do PROCON, a descrição detalhada do produto e o preço, pelo menos. E não é só isso. Você imagina, eu sou dono de um restaurante, vou divulgar um filé à parmegiana, por exemplo.
E lá eu devo colocar não só o preço, mas dizer qual o queijo que eu estou usando, qual a carne que eu estou usando, qual o tomate que eu estou utilizando. Quer dizer a tabela nutricional, tudo num post ali, que no mais às vezes assim, vai ser até inócuo. Porque o interesse no Instagram é o consumidor olhar a foto, olhar o visual do prato e se interessar por aquela comida. Isso. E buscar o restaurante onde, de fato, o negócio vai ser realizado. Existe uma diferença muito grande de você prestar informação com segurança para o consumo, quando o consumidor toma ali a decisão e tem ali a potencialidade de executar a compra, né, de colocar ali seu patrimônio, de fazer ali o negócio, porque ali está sendo tomada a decisão e, na sequência dessa decisão, se realizando o negócio. Isso. Se você está fazendo isso virtualmente, você pode ter... Quantas vezes a gente tem vontade de fazer aquelas viagens que as agências de turismo nos apresentam ali nas redes sociais, no Instagram, de comer, ou de tomar, ou de vestir, de consumir aquilo que a gente está vendo ali. Às vezes a gente está até decidido naquele momento a adquirir, e não adquire, e não efetiva. Qual é o risco que o consumidor está correndo ali naquele momento se ele não tem aquela informação? Não, e outra coisa, você às vezes tem uma empresa que ela tem pontos diferentes na cidade. Isso implica também uma diferença de preço, porque o custo que ela vai ter num ponto é diferente do custo que ela vai ter em outro. É verdade. Porque o aluguel é mais caro, porque tem um condomínio mais caro. Isso. Então você não pode ter uma uniformização aeroporto, de custo aí. Shopping center e rua. Exato, perfeito. Todo você não mundo pode sabe. aí. Como é que além disso, além de você não realizar negócios por meio das plataformas digitais, você ainda pode ter estas situações em que o fornecedor, o prestador de serviço, ele tem pontos diferentes na cidade que tem custos diferentes para ele. Imagina que eu sou a empresa de Café São Brás e eu coloco a foto de uma xícara de café no Instagram. Como é que eu vou precificar essa xícara de café? É complicado, não é? Penso que o Procon é louvável essa atitude, mas precisa peneirar para saber quem de fato utiliza o Instagram para fins de realização de negócios jurídicos, ou seja, para fins de comércio eletrônico. Se utiliza a plataforma tão somente como mera divulgação de produtos e serviços, não realizando ali qualquer tipo de negócio, ele não pode querer autuar. Mas se for Daniel, para realização... Parece-me que o teu microfone está precisando ser substituído. E agora a gente vai fazer uma substituição aí do teu microfone. Pronto, rapidinho, desculpa te interromper. Não, que é isso, sem problema. Então, como eu estava dizendo, o Procon precisa peneirar para saber quem dos fornecedores e prestadores de serviço fazem uso daquela plataforma digital, daquela rede social, para vender efetivamente, para ali realizar um negócio. A realização do negócio. Que nessas hipóteses você estaria especificamente como comércio eletrônico. Mas se ele utiliza apenas como um mero veículo de divulgação, não há por que você querer colocar precificação ali. Imagine, não só isso, imagine na época, há 10 anos, como você tinha um jornal físico circulando aqui na cidade. Se um restaurante quisesse, por exemplo, fazer a divulgação de si mesmo, do próprio restaurante, com um prato, qualquer que seja ele, e tivesse que colocar o preço e todas as informações pertinentes àquele prato. Não faria sentido. Ou até mesmo uma loja de varejo. Uma varejo de roupa, por exemplo. Você falou jornal, a pessoa pode parar e ler em algum momento. Aí pode acontecer de a pessoa ler e o prato nem... Então vou nem falar do preço ter mudado. Eu vou falar o prato não está mais no cardápio. A ideia do Instagram, volto a dizer, o que define especificamente, tratando-se de varejo de alimentos, tratando-se de varejo de roupa ou de qualquer outro produto, de material de construção, por exemplo, se a rede social é utilizada para a realização de negócios jurídicos, ele vai se enquadrar como comércio eletrônico e ele deve observar esse direito básico de informação do consumidor. Mas se ela é utilizada, a rede social, apenas e tão somente com a finalidade de divulgação, de publicidade, penso eu que a melhor interpretação
é sempre favorável à liberdade do setor econômico, do empresário, do fornecedor e do prestador de serviço. E o risco ele não pode ser assim um risco tão distante, considerando que o consumidor não tem uma capacidade de mudar de ideia. Perfeito. Como se ali, pronto, você colocou aquela imagem e ali o consumidor, quando sair dali, ele não vai mais refletir mais nada, ele não vai mais perguntar mais nada, ele já tomou aquela decisão com base naquilo dali e ele foi prejudicado. Porque não é assim que funciona. Não. Aquela ideia, o consumidor ele vai lá no Instagram, eu vou no Instagram, olho um perfil de restaurante, acho bacana, que se eu estiver em casa e quiser comer, pedir, eu vou falar com o iFood. Ou vou ligar para o telefone disponível. Eu não vou falar no Instagram se o próprio fornecedor não disser no Instagram, no perfil dele, que faz vendas pelo seu perfil. Se não tivesse informação, eu vou buscar os meios adequados para isso. E aí, nesses meios adequados, eu sei que as informações devem estar constantes. Se não for assim, se aquilo ali for mera divulgação, eu sei que é mera divulgação, vai me dar um apetite, e eu vou até o restaurante, eu vou na marketplace próprio, para pedir meu almoço, meu jantar, o que quer que seja. Então, é importante que, aí é uma mensagem que eu faço, uma mensagem final para o PROCON, que deve sempre interpretar a disposição legal que, antes de restringir, amplifique as possibilidades de atuação do setor de fornecedores e prestadores de serviços, para que não haja nenhum tipo de obstrução à atividade econômica. Mas também não pode descurar da segurança do consumidor e dos direitos de informação básicos que este tem para consumir com segurança os produtos que tem interesse de consumir. Joia, muito bem, né? Eu acredito que essas explicações foram bem claras e a gente consegue ver uma diferenciação nítida. Eu quero ter uma oportunidade depois da gente conversar de novo, ponderar isso com o PROCON, com a Kessia, voltando a dizer que a gente sabe que as intenções são as melhores, mas quando se termina tendo a interpretação que amplia, por um lado, as obrigações, que termina restringindo a liberdade de se expressar, de divulgar, sem que aquilo tenha uma previsão muito específica, porque esse rol tem que ser taxativo, ele tem que ser visto de uma maneira taxativa mesmo, quando está falando de varejo, de comércio eletrônico, né? Não tem como você ampliar isso se está restringindo a capacidade de fazer uma divulgação, uma exposição mais livre, né, afastada do momento de decisão de venda. Como eu disse, várias vezes eu já decidi. Você que está assistindo a gente aí, você com certeza já decidiu e desdecidiu várias vezes enquanto estava vendo uma imagem na sua rede social. Foi lá e até uma plataforma mesmo, a gente coloca no carrinho, vai olhando e depois a gente desiste. Coloca tudo fora, que até o momento de você colocar no carrinho está igual ao supermercado. Você está no processo de decisão ali, mas até você chegar no caixa, né, e efetuar aquele pagamento, é quando você realmente está efetuando a negociação. Perfeito. Então, assim, voltando a dizer, a atitude do PROCON é uma atitude bem-vinda, ela deve ser parabenizada, mas é preciso que haja essa ponderação, uma interpretação da lei que ela, de fato, atenda muito mais o interesse de equilibrar as relações entre fornecedor, prestador de serviço e consumidor, e não criar mais obrigações quando essas obrigações são desnecessárias. Isso é que é importante. Uma coisa que você disse, se o consumidor puder consumir com segurança, fazendo-se uso do direito básico de informação por outras vias, que não essa especificamente, por que exigir do fornecedor e prestador de serviço que assim o seja? Então, é necessário que se perceba onde a restrição a ser realizada, a redução do aspecto de direito, ela vai ser pior percebida para se tomar uma decisão. E eu vejo, nesse caso especificamente, por todas as razões que nós já discutimos aqui, que isso é uma obrigação que está se criando para o fornecedor e prestador de serviço, quando não realiza comércio eletrônico pelas redes sociais, ser mais danoso
para ele, não vai ser mais danoso, ser mais restritivo para ele do que qualquer outra coisa. Sim. Do que, de fato, garantir a segurança e o direito básico de informação do consumidor, que este direito pode ser garantido de outras formas. Perfeito, Daniel. Sua avaliação aí foi perfeita. A gente daqui a pouco está com o Alex Filho aí, eu não sei se ele já está pronto, se vai vir aqui, se a gente vai fazer esse compartilhamento de tela. Enquanto isso, eu quero que você fale o seguinte, se o empresário, o lojista, ele receber uma comunicação dessa no direct, qual a recomendação que você dá? A recomendação é, obviamente, fazer a defesa, né, prestar as informações, esclarecer que não faz uso da plataforma, da rede social para fins de realização de comércio ou de comércio eletrônico, mas apenas para mera divulgação. Mas se ainda assim for autuado, ele deve se socorrer do Poder Judiciário, entrar em contato com o seu advogado para fins de fazer valer o seu direito. Muito bem, Daniel. Muito esclarecedoras as suas informações. E agora eu estou sabendo que o Alex já está pronto. Quero agradecer muito a sua participação aqui e espero que você venha mais vezes, porque sempre que você vem é um bate-papo ótimo. Eu adoro. Muitas vezes no escritório a gente fala mais correndo e aqui a gente tem tempo de falar até mais do que o tempo que a gente usa para falar lá no escritório entre uma coisa e outra. Eu sempre agradeço o seu convite, é sempre um prazer estar aqui, doutora Tatiana. É uma enorme satisfação e eu me sinto muito bem realmente conversando com você, discutindo esses assuntos que são importantes para a nossa comunidade. É verdade. Então sempre conte comigo. Obrigada, Daniel. E o telespectador do Radar Master gosta, sim, de estar sempre muito bem informado.